Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. E a nossa reflexão deste momento tem o título de Arrepender-se não basta. Disse-nos Jesus, segundo o relato do evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no relato do evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus afirma novamente: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No processo de movimento da alma infratora, da alma rebelde, e que deseja essa alma reajustar-se perante a lei de Deus, nós vamos encontrar quatro processos, que é o arrependimento, que é a expiação, a prova e a reparação. O arrependimento é o nosso tema desse momento. Mas nós gostaríamos de falar sobre a expiação. O que vem a ser expiação? É a pena que sofrem os espíritos em punição das faltas cometidas durante a vida corporal. A expiação, como sofrimento moral, se dá na erraticidade, se dá na vida espiritual. E como sofrimento físico, ela se dá no estado corporal, conforme nós depreendemos da questão 998 do Livro dos Espíritos. A prova, que é o terceiro item que nós mencionamos, são as vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, de acordo com a maneira como as sofrem. E a reparação, que é o processo final, que se inicia com o arrependimento, consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Nós vamos ver na questão 999 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Ao que os espíritos responderam: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, somente o arrependimento não basta. Nós temos que fazer todo esse processo: arrepender, expiar, a prova e a reparação. Vamos ao nosso tema propriamente dito, que é o arrependimento. No que consiste o arrependimento? O arrependimento, ele tem a finalidade de nos levar ao sofrimento, ou justamente o contrário, nos libertar desse padecimento. Quem se arrepende deve entregar-se a lamentações e pesares. De que maneira os erros podem ser corrigidos? Ora, irmãos, o arrependimento é o primeiro sinal da consciência da falta cometida a surgir na tela mental do homem. É o reconhecimento do erro. E esse reconhecimento impõe, todavia, uma atitude dinâmica e corajosa para a sua retificação. Então não basta só se arrepender. Nós temos que ter uma atitude dinâmica, como nós vimos lá, de arrepender, de expiar, de provar e de reparar. O arrependimento, ele tem a finalidade de propiciar ao infrator, aquele que cometeu o equívoco, a inadiável reabilitação, sem o que se transforma em um suplício para ele, e que vai se incorporar aos conflitos da personalidade, e vai com isso agravar o comportamento que passa
a uma conduta alienada. Ora, mas nem sempre as circunstâncias permitem ao faltoso o campo da recuperação, especialmente quando o ofendido ele tomba nas faixas semelhantes do desequilíbrio e não oportuniza a aproximação daquele a quem agora detesta. Então, muitas vezes nós arrependemos, mas não temos chance de ser ouvido por aquele que nós agredimos. Ora, mas essa situação, ela não deve impedir a resolução salutar do equivocado que se descobre em erro. Se a pessoa ofendida não abre esse espaço para a conversação, o ofensor ele não deve parar por aí, não é? Muito pelo contrário, ele deve propiciar a ele mesmo estímulos para a vigilância. E essa vigilância vai impedir que ele pratique novos cometimentos negativos no futuro. Então, o arrependimento da falta impele ao enobrecimento íntimo, ao trabalho de uma reestruturação moral, bem como a uma ação de beneficência em seu derredor. Cria um clima diferenciado, o processo de arrependimento. E essas realizações edificantes envolvem o seu autor numa aura de bem-estar e tranquilidade, que termina por diluir a animosidade do outro. O desafeto que padeceu a ação penosa, ensejando a aproximação, vai acontecer o restabelecimento dos vínculos interrompidos. Então, quando a pessoa descobre o erro, o equívoco, tem consciência dele, busca o arrependimento, mesmo que ele não consiga do ofendido esse processo, ele cria essa aura quando ele se propõe ao arrependimento e a não praticar mais aquela ação. E tem algo muito importante que nós também temos que trabalhar nesse processo de arrependimento, que é de cada um de nós, né? Que nenhum arrependimento pode transformar-se em sentimento de culpa, e a fim de que não venha a tornar-se motivo de males mais graves. Tem muito isso. A pessoa comete um equívoco e fica se culpando eternamente por esse equívoco. Não tem sentimento de culpa. O equívoco, o erro, é um processo natural na nossa caminhada evolutiva. Nós ainda somos crianças espirituais, cometemos muitos erros. Agora, reconhecer esses erros, buscar modificar essa estrutura é importante, mas nós não podemos criar um sentimento de culpa. O arrependimento, ele não deve nos induzir à autocondenação, e sim a uma autoanálise, à transformação íntima, sobretudo porque a autopunição não auxilia em nada no processo de libertação da consciência culpada. Então, ao invés de uma autopunição, nós devemos fazer uma autoanálise e um aprimoramento íntimo sobre isso. Então, assim sendo, o arrependimento ele não deve ser cultivado para que não se converta em sombra e tóxico na consciência. Ele deve ser trabalhado. Nós não devemos cultivá-lo, mas nós devemos agir e modificá-lo. Porque o arrependimento é um passo racional para a mudança do comportamento. E não é justo, e muito mais não é conveniente, porém, a permanência nele, no erro. Por isso não basta só arrepender. Eu tenho que ter uma proposta de mudança desses equívocos. Porque, volto a repetir, nós devemos compreender que os erros são acidentes de percurso, ocorrência geral nas atividades humanas, bem como a queda, é fenômeno comum numa marcha. Então, portanto, é muito importante nós nos levantarmos, refazermos o caminho, constituir um dever intransferível para todos, mediante o qual se fixam
os valores morais e intelectuais que ensejam a sabedoria e a nossa libertação. Ora, em todo esse processo, o auto-perdão torna-se imprescindível para a retomada do equilíbrio interior. Não queremos dizer com isso que devemos passar a mão na cabeça do equivocado ou de nós mesmos. Deve haver um reconhecimento, né? E uma autoanálise. Enquanto essa oportunidade do arrependimento, do perdão não se faz favorável, recuperamos-nos adquirindo desde já a paz que o nosso erro complicou, né? E nós vamos citar 4 casos de processo de arrependimento que trouxe um resultado positivo ou não. Pilatos, por exemplo, arrependendo-se da sua fraqueza, da sua covardia moral praticada em relação a Jesus, deixou-se enlouquecer. Já Maria de Magdala, arrependendo-se da vida equivocada que levava, tornou-se a elegida para reencontrar o Mestre no dia da ressurreição. Judas, arrependendo-se do erro grave, enforcou-se. Simão Pedro, arrependendo-se da própria fraqueza, fez-se o protótipo do cristão, transformando-se em exemplo vivo da fé. E a humanidade tem registrado nos seus relatos arrependimentos de vários matizes, e por isso há aqueles que se felicitam com arrependimento e há os que se infelicitam. Finalizando, nós deixamos aqui uma advertência, se assim podemos dizer, para todos nós. Seja o nosso arrependimento aquilo que vai nos dignificar e vai nos libertar, tornando-nos tranquilos e realizadores do bem. Que Jesus nos abençoe a todos, conforte os nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja.